uma sequência de experiências sobrenaturais do pastor Juarez Tavares. Meus irmãos, presta muita atenção nesse vídeo porque é de arrepiar. E eu me lembro que, certa madrugada, eu tive um sonho. Vou contar esse testemunho aqui. Pode contar. Tive um sonho, certa madrugada, e sonhei que eu estava fazendo uma rua de ouro. Eu fazia uma rua de ouro. Olha que sonho. Sonhei que eu estava fazendo uma rua de ouro. Eu tinha nas minhas mãos, né, uma marreta de ouro. E as pedras que eu encaixava eram pedras de ouro. Eu fazia uma rua, né, um calçamento, só que era de ouro. E eu sabia, na minha consciência, ajoelhado, fazendo com a marreta esse calçamento, eu sabia que essa rua de ouro, ela finalizava num oásis, numa água cristalina. Enquanto eu fazia essa rua de ouro, eu vi uma multidão andando nessa rua. Ela passava pelo caminho que eu já tinha feito. E nesse sonho, irmão Hugo, eu me deparei com um ser espiritual. E esse ser espiritual... Irmãos, eu conto isso aqui com todo o temor de Deus. Porque pelo ministério de relevância que Deus me deu hoje, eu não preciso criar, né, uma conversa para poder prender pessoas, nem para ter engajamento, eu não preciso disso. Eu estou contando aqui um fato, algo que aconteceu comigo. Assim como eu comentei sobre a minha conversão, Sim. eu estou comentando aqui essa experiência espiritual. Né, eu falei que eu ia contar 2 experiências espirituais das inúmeras que eu tive. E eu me lembro que eu fazendo esta rua de ouro, uma multidão estava passando nessa rua de ouro. E me lembro que me deparei com um ser espiritual. E aquele ser espiritual fez um sinal me solicitando a marreta. Aquela marreta, aquela ferramenta que eu estava usando para poder colocar os engates. E quando eu vi aquele ser muito bonito, eu levei a mão para entregar para ele a marreta, irmão Hugo. Eu senti dentro de mim e disse comigo mesmo, se eu lhe der a marreta, como é que eu vou continuar a fazer a rua? Eu preciso da marreta. E eu me lembro que eu recolhi a mão e não quis entregar a marreta para aquele ser. E no sonho, aquele ser segurou na base da marreta e nós começamos a brigar no sonho. E naquela briga pela marreta, e a multidão aproximando, eu me lembro que aquele ser, o rosto estourou, virou um lagarto. Debaixo do vestido saiu uma cauda, o pé estourou, virou um pé horrível daquele ser. Isso no sonho. Sim. E aquele ser pulou sobre mim. Quando ele pulou sobre mim, eu rodei na cama. E o quarto que eu dormia, ele era de pedra ardosa. Lá em Minas Gerais é muito usada a pedra ardosa, né? O estado do minério, meu estado. Quando eu rolei na cama, eu caí na pedra ardosa do quarto. Onde eu dormia na casa dos meus pais. No quarto no fundo. E quando eu caí no quarto, eu acordei. Aí já deixou de ser sonho e eu acordei. E quando eu acordei naquela madrugada, eu acordei com um ser sobre os meus peitos, apertando meu pescoço. Aquilo que era sonho, tornou-se uma batalha espiritual dentro do meu quarto. Tá ouvindo o que eu tô dizendo aqui? Aquilo que era sonho tornou-se uma batalha espiritual dentro do meu quarto. Ouça isso, preste atenção. E eu me lembro que eu tentei repreender aquele ser e a minha boca não abria. E eu tentei repreender, e aquela luta no chão do quarto, irmão Hugo, no chão do quarto. Como eu estou te vendo aqui, literalmente, deixou de ser sonho, né? Quando nós giramos na cama no sonho, quando eu girei na cama brigando com aquele ser, eu caí no quarto e acordei. Quando eu acordei no chão, eu acordei com aquele ser em cima de mim, algo pressionando meu pescoço, tentando me matar. E eu tentando gritar, eu não conseguia gritar. E naquela madrugada, quando a minha boca abriu, eu repreendi aquilo. E aquilo estourou dentro do quarto. Aquele demônio estourou. E ficou um mau cheiro no quarto, um fedor de enxofre, um mau cheiro muito grande no quarto. Eu me levantei aquela madrugada, escuta isso. Eu me levantei aquela madrugada e fui até a cozinha. Lavei o meu rosto no banheiro, que é do lado de fora. Fui até a cozinha, abri a geladeira, peguei uma maçã, comi uma maçã, não esqueço disso, comi uma maçã. Voltei até a grade da casa dos meus pais, porque eu sempre orei pelos meus vizinhos. Eu sempre orei pelos meus vizinhos. Onde eu moro hoje, eu oro pelos meus vizinhos de baixo, do lado, do outro lado. Eu sempre orei pelos meus vizinhos. Sim. E eu me lembro que levantei as mãos ali, na varanda da casa, na grade da casa dos meus pais, e orei pelo bairro, orei pelas pessoas, orei a Deus ali um tempo e voltei pro quarto. E quando eu voltei pro quarto, irmão Hugo, escute isso. Quando eu cheguei debaixo do marco da porta do quarto que eu dormia no fundo da casa dos meus pais, eu me deparei com um homem assentado na minha cama. Tinha um homem assentado na minha cama. Assim como eu estou te vendo aqui, eu vi aquilo. Tá entendendo?
Tinha um homem sentado na minha cama, com as pernas cruzadas, um anel no dedo, um relógio lindo, uma gravata linda, o cabelo bem penteado. Alguém já ouviu esse testemunho meu? E eu tentei entrar, eu não conseguia entrar. Eu tentei sair, eu não consegui sair. O meu corpo perdeu a força. Força para ir e vir. Eu fiquei debaixo do marco da porta do meu quarto. E aquele homem sentado na minha cama com as pernas cruzadas. E quando ele levantou a cabeça e olhou na minha direção, ele tinha os olhos, mas não tinha a menina dos olhos. Os olhos eram como se fosse de areia. Ele não tinha menina. Os dentes muito brancos, um sorriso muito branquinho. E ele estava com a Bíblia aberta na mão. Uma Bíblia aberta. E ele olhou para mim, levantou, colocou-se em pé dentro do quarto. E ele não andou, irmão Hugo, ele deslizou. Os pés dele não faziam movimento, esse movimento. Os pés dele deslizavam, ele deslizou até a minha pessoa. E quando ele chegou perto de mim com a Bíblia aberta, ele deu um sorriso e disse: Juarez, Juarez. Ele disse 2 vezes: Juarez, Juarez. Até quando você vai ser teimoso? Até quando você vai ser teimoso? E ele abriu aquele livro, aquela Bíblia, e me disse: use essa Bíblia e eu lhe darei o que você quiser. Olha aqui, Brasil. E quando eu olhei para dentro daquele exemplar, tinha escrito lá, vamos supor, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Aí não tinha o 4 nem o 5. Aí tinha 6 e o 7, não tinha o 8 nem o 9. Tinha o 10 e o 11, não tinha o 12 nem o 13. Aquele livro, aquela Bíblia, ela tinha algumas coisas retiradas, uns textos retirados. E ele disse: use essa Bíblia, eu te dou o que você quiser. E eu estava em pé, debaixo do marco da porta do meu quarto. Eu não conseguia entrar e nem sair. E eu me lembro que eu tentei repreender, e ele riu e disse: eu não sou, olha o que ele disse: Juarez, eu não sou aquele que você mandou embora na faculdade. Eu não sou aquele que você expulsou lá no seu trabalho. Eu não sou como aquele que você humilhou dentro do ônibus. Eu não sou aquele que você expulsou lá na Bahia, na praça. Ele lembrou daqueles que eu tinha mandado embora em nome de Jesus. E ele me disse dentro do meu quarto: eu sou um pouco maior do que eles. Manacaiaxúria. Uramakanda. Daramassuri Mikanda. Nemaço da Baracalavassúria. Você não entendeu, tem gente que não entendeu. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. São contra os principados e contra as potestades. Emanabacalabaxúria. Duramanda, manacalabaxuribicanda. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele sorriu e disse: Juarez, eu sou um pouco maior. Eu não sou igual àqueles que você expulsou. E eu insistindo em tentar mandar embora. E ele disse: você é teimoso. E os finais das palavras dele foram essas, naquela madrugada: eu lhe dou o que você quiser. Eu lhe dou fama. Eu lhe dou dinheiro. Eu lhe faço conhecido. Se você quiser, eu lhe faço rico. E quanto ao meu silêncio e a minha forma de repreender, ele passou por mim, deu um tronco no meu ombro e saiu flutuando do meu quarto. Eu sei que muita gente vai ficar. Eu sei que tem pessoas. Mas vamos andar. Passou, saiu flutuando do meu quarto. E quando passou, eu entrei no quarto, caí de joelhos e passei a noite, a madrugada em oração. Amanheci ajoelhado. Eu recebi essa visita na madrugada para tentar me persuadir. Olha, o meu ministério estava em ovação. A minha voz não era conhecida como é conhecida hoje. Agora, sabe por que o diabo lá atrás tentou me impedir? Porque ele sabia do estrago que a minha voz faria hoje. O diabo não tenta impedir quem não vai colocar em perigo os seus ardis. É verdade. Sabe por que o diabo está lutando para que eu não chegue na cadeira? Porque ele sabe que a cadeira que eu ocuparei será uma cadeira de justiça. Enquanto eu falo com o senhor aqui, eu vejo crianças sendo abortadas. Enquanto eu falo com o senhor aqui, eu vejo crianças sendo abortadas. Enecalavácia. Ramando na bacalabaraçai.
Duráfia, Sébianto, Ramacalassúria. Que o Espírito de Deus paralise o culto a Moloque. Elepantomada bravassúdria. Torrépia. Lepantomada bravassai. Que Deus tenha de misericórdia. Nebranto fato prefetácia. Sabe, querido, o diabo, ele sabe, ele é astuto, ele tem uma percepção. Ele não tem a onisciência, ele não tem a onipotência, a onipresença, mas ele tem uma percepção. Tem uma mensagem que eu preguei há muitos anos no Parque dos Lagos, lembrei agora, quem me levou foi o Fábio, para pregar no Parque dos Lagos. Na época lá o pastor era pastor Geraldo, ô glória, que minha mente recordou. E eu preguei uma mensagem alguns anos atrás, falando da seguinte maneira: o diabo não pode ler o seu pensamento, mas ele lê o seu comportamento. É verdade. O diabo não pode acessar sua mente, mas ele conhece suas redes sociais. Eu me lembro que eu preguei essa mensagem. O diabo não pode conhecer o seu interior, mas ele sabe o que você quer pelos sinais que você deixa. E ele começa a usar aquilo que você deseja para tentar tirar você do foco. O diabo, ele é astuto. E o diabo também, ele consegue perceber quando Deus está levantando alguém para poder fazer a diferença. É verdade. Então, queridos, queridas, vocês que estão afoitos, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, vocês se armam para poder atacar o irmão Juarez. Durante 2 anos, vocês se alimentam da mensagem que o irmão Juarez prega. E depois vocês se armam para atacar o irmão Juarez. Porque o irmão Juarez tem um propósito. Eu estou aqui esclarecendo, aproveitando essa oportunidade aqui, para esclarecer por que eu estou atrás. Por que eu estou indo ao encontro desse projeto. Porque esse projeto não nasceu no meu coração. Porque isso nasceu no coração de Deus primeiro. Porque eu não creio que eu estou atrás de algo para a minha vaidade. Eu serei um instrumento de Deus. Eu serei um instrumento de Deus nesse segmento. Assim como o Senhor tem me feito um instrumento dele no segmento como pregador. E inúmeras vezes eu deixei muito claro, irmãos. Eu não sou pastor local de uma igreja. Se eu fosse pastor local de uma igreja, eu não estaria atrás, né, dessa promessa. Até porque eu entendo que Deus colocou o pastor como anjo da igreja. Correto? Eu sou um pregador nato, tenho um cunhão de pregador, eu não consigo parar de falar de Deus, eu amo a Deus. Verdade. O tempo todo eu falo de Deus, poxa, eu amo a Deus. Correto? Correto. Mas o Senhor, né, nos prometeu que nos delegaria poder. Mas, finalizando aqui o testemunho para poder... Pode não, o pessoal tá mandando um monte de mensagem aí, mas pode terminar te que passar a palavra. E eu me lembro que, após essa experiência, né, desse ser espiritual que me visitou, esse ser espiritual que me visitou dentro do meu quarto, quando ainda era solteiro, eu me lembro quando eu estava recente, perto de casar-me, né, ainda morando na casa dos meus pais, né, claro. Eu me lembro que eu fui convidado para poder pregar em um trabalho do ciclo de oração pela manhã, e quem me chamou, né, a irmã que me convidou, era uma irmã muito abençoada, né, muito abençoada mesmo. E nesse convite, né, a irmã líder do ciclo de oração, irmã Inês, né, por sinal, a irmã Inês também fazia parte dessa congregação. O trabalho era pela manhã, uma consagração pela manhã. Sim. E eu decidi, então, fazer um santo jejum ao Senhor, né? Porque eu não acredito que jejum tem que ser dito. O jejum que é dito não é jejum, pô. Jesus não mandou falar, eu tô jejuando, não. Jesus nunca, pelo contrário, mandou lavar o rosto. Para que ninguém saiba. Então, tá vendo como nós somos equivocados quanto, né, as nossas práticas para poder ter crescimento espiritual diante de Deus? A gente não tem que fazer para que os homens vejam, não. A gente tem que fazer porque o Senhor Deus nos orientou que esse caminho, né, é um caminho que vai nos dar mais intimidade no mundo espiritual. Sim. O jejum é uma forma de quebrar a minha carne para que o Espírito tenha mais liberdade através da minha vida. Sim. Eu não vou jejuar para ter um carro, vou jejuar para ser cheio do Espírito Santo. É verdade. Para ter mais sensibilidade. É verdade. O quebrar da minha carne aumenta a minha sensibilidade. É verdade. Quando eu me privo do pão, né, eu estou mais sensível ao Espírito de Deus. É verdade. Correto? Estou mais sensível. E eu me lembro que eu declarei um santo jejum, né, e levantei pela manhã bem cedo para poder ir pro trabalho do ciclo de oração, né, pela misericórdia de Deus. A irmã Alessandra que me convidou, né, e uma das presidentes do ciclo de oração, a irmã Inês, bairro Nazaré. E eu ia pregar no bairro Belmonte. Nazaré Belmonte
São bairros próximos ali também do bairro Goiânia, bairro Alvorada, naquela região ali onde eu fui criado. E eu me lembro muito bem que quando levantei pela manhã, fui até o banheiro, tomei o meu banho, peguei minha mala, que eu não tinha carro, pegava o carro da minha mãe emprestado. Não tinha carro próprio ainda, tinha o carrinho da minha mãe. Peguei minha mala e fui até a copa. Minha mãe e meu pai estavam tomando café. Os dois estavam tomando café naquela manhã e eu estava no santo jejum. Sim. Aí quando eu passei pelo meu pai, havia 15 dias, né, que eu tinha tido aquela experiência espiritual no meu quarto. Uns 15 dias, mais ou menos, 15, 20 dias. Não lembro de certos dias. Mas era recente aquela experiência que eu tive com um ser espiritual que apareceu dentro do meu quarto. Depois do sonho da rua que eu estava fazendo. Correto? E eu me lembro que passei por meu pai e minha mãe que estavam na copa tomando café pela manhã. Minha mãe disse, Juarez, toma café. Eu falei, não, muito obrigado, Deus abençoe. Aí meu pai disse, tome café. Eu falei, não, pai, Deus abençoe, satisfeito. E eu continuei passando, e quando eu estava passando, a minha mãe mais uma vez disse, tome café. E quando ela disse, tome café, o cabelo da minha mãe arrepiou na hora. Minha mãe pegou a faca e cortou o queijo com uma brutalidade. Fincou, e a voz dela mudou. E a voz dela disse, eu odeio o seu jejum. Eu não suporto a sua consagração. Quebra esse jejum agora. Jesus. O inimigo falou na boca dela. Jesus. O rosto dela mudou. O cabelo esgandanhou. E a voz dela alterou. E eu percebi a fúria do inimigo por causa daquele santo jejum. E prontamente eu disse, o Senhor lhe repreenda. E o cabelo dela voltou ao normal. Ela baixou a faca e deu um sorriso e disse, fica tranquilo, meu filho. E eu prossegui com a minha maleta, fui até o carro. E quando eu cheguei no carro, entrei no carro, eu me lembro que eu liguei o carro era álcool, liguei o carro e saí da garagem. E quando eu saí da garagem, o carro desceu lentamente, batendo minhas pernas. Eu não esqueço disso, batendo minhas pernas. Olha que coisa tremenda. E eu consegui enfiar a mão e puxar o freio de mão do carro correndo, né? Entrei no carro, depois de passar por aquela tribulação dentro de casa, o carro quase mesmo, meu próprio carro da minha mãe, ia me atropelando na porta da garagem da minha mãe. E eu falei, que é isso, gente? Pelo amor de Deus! E eu me lembro muito bem que entrei no carro, fui pra congregação do bairro Belmonte, irmã Alessandra me recebeu, irmã Inês, e quando eu entrei, subi pro altar, Deus levantou uma irmã no ciclo de oração e disse, o meu adversário, hoje, levantou com fúria contra a tua vida, ô glória, porque decidiste consagrar a mim, ô glória, mas eu sou o teu Deus e tenho te dado livramento para que cumpra com o chamado que eu tenho sobre ti. O mundo espiritual, ele rege o mundo físico. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, depois no mundo físico. Batalhas espirituais existem e acontecem a todo momento. Se você ainda não conhece o canal Café na Palavra, se inscreva, porque esse podcast ele foi retirado lá desse canal, esse corte, né, na verdade. Se inscreva lá no canal Café na Palavra e você vai poder assistir esse vídeo completo do pastor Juarez Tavares. Batalhas espirituais existem e fazem parte da nossa vida todos os dias. Todo cristão já enfrentou algum nível de batalha espiritual, seja em sonho, seja de maneira física, seja dentro da sua casa. Em algum momento da história, nós enfrentamos ela. Só que o mais incrível de tudo isso, ou talvez o mais afirmativo de toda a batalha espiritual, é que o inimigo, ele sempre tenta derrubar, ou sempre tenta afrontar, ou sempre tenta amedrontar aqueles que estão debaixo do propósito de Deus. Sempre que uma batalha espiritual se levantou na história, ela tinha o propósito de trazer algum tipo de destruição. Quem não se lembra de Golias quando afrontou Israel? Quando ele afronta Israel, o propósito dos filisteus era tomar a cidade de Jerusalém, era tomar aquele local para poder exercer governo. Entenda, aonde a igreja está
ali se estabelece autoridade espiritual. E o inimigo sempre vai tentar fazer alguma coisa para tentar tomar a autoridade espiritual deste lugar. Mas enquanto a igreja se posicionar, o inimigo não terá local de exercer sua autoridade, porque a maior autoridade na terra é a igreja, e a igreja é regida por Cristo. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.